Salve Cordilheiros e Cordilheiras, está começando mais um Cordcast, o podcast radical até a raiz. Eu sou o Marcelo, para quem não me conhece, tô aqui hoje com o Alex. Dá um salve aí, Alex. Salve, salve, cordilheiros. Boa, meu camarada. Hoje a gente tá sem o Cauê aqui, a gente já vai explicar o porquê. Pra quem tá vendo a gente aqui pela live, pra quem tá assistindo a gente no YouTube depois, vocês estão vendo que a gente mudou um pouco hoje, a gente já vai comentar sobre isso, tem uma identidade visual nova aqui. Pra quem acompanha o trabalho do Cordilheira aí nas redes sociais, podem procurar a gente nas redes que estão aqui embaixo de mim, ó, Cordilheira Cultural, @Cordilheira Cultural em todas as redes. Só embaixo do Alex ali que ele tá apontando agora, no Twitter é Cordilheira Cult. Beleza? E aqui ali em cima do Alex também vocês podem ver um QR Code. Esse QR Code é um Pix para ajudar a gente, tá? Então vocês podem mandar um Pix para apoiar o nosso projeto, para ajudar a gente a continuar fazendo mais conteúdos, trazer mais coisas para vocês. E para quem está nos ouvindo, para ajudar a gente é pela chave Pix cordilheiracultural@gmail.com, tá? Então a gente agradece muito os apoios que a gente já recebeu e tem recebido ainda. A gente agradece muito se vocês puderem compartilhar esse podcast com as outras pessoas, seja você ouvindo ou nos vendo aí em qualquer plataforma que a gente esteja com os nossos materiais. Então, ajudar a gente nesse sentido é muito importante. Comentar, curtir os vídeos também é importante pra gente. Vamos falar da primeira coisa aqui, então. Money Times que se dane, meu irmão. Se dividendo da bolsa fica pros capitalistas. A gente vai falar agora, galera, sobre a pauta, sobre a questão do teto de gastos, né? Não sei se vocês viram, mas foi anunciada aí ontem, foi ontem? Antes de ontem, nos últimos dias, vamos colocar nesses termos, né? A questão da mudança que vai ter no teto de gastos, que é aquela emenda constitucional 95, que foi aprovada durante o governo Temer ainda, e o Haddad se colocou sobre isso. Então eu vou ler a notícia aqui, Alex. Se tiver muito pequena aí depois a letra, vocês me avisam no chat também. Mas eu vou lendo a notícia aqui também, até para quem tá nos ouvindo acompanhar, né? E depois a gente comenta um pouco em cima, tá? Se quiser fazer alguma intervenção também, é só falar, camarada. Demorou. A gente tá lendo então uma notícia do Money Times, tá lá no site desses caras aqui, chama Arcabouço Fiscal. Fazenda cria travas para controlar a dívida e gastos. Haddad vai ter que se explicar para o PT. Enquanto Fernando Haddad está na China, a equipe do Ministério da Fazenda finaliza o texto do arcabouço fiscal, que será entregue para análise do Congresso. O plano é liberar a proposta que substitui teto de gastos para os parlamentares até o final dessa semana. Em entrevista para o Globo, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirma que a regra fiscal terá mecanismos para evitar mudanças nas metas para o desempenho das contas públicas e evitar um aumento excessivo de gastos. A equipe econômica estabeleceu que, no início de um governo, deve ser indicado quais metas do presidente para as contas públicas durante seu mandato, ou seja, nos 4 anos seguintes. Com isso, a regra impede mudanças repentinas nas metas. Também é prevista uma trava em receita e investimentos para garantir controle da dívida. Segundo Seron, o texto que conta com parâmetro que determina o aumento súbito de arrecadação deve se traduzir não só em investimentos, como também na melhora das contas para ajudar a trajetória da dívida pública. Arcabouço fiscal. De modo geral, a nova regra fiscal desenhada pela Fazenda e pelo Planejamento limita o crescimento dos gastos a 70% da altura, 70% da alta na receita gerada pelo Estado. Dessa forma, caso a arrecadação federal for de 3% acima da inflação, as despesas poderão crescer 2,1%. No entanto, a regra traz algumas exceções para o crescimento da dívida. A primeira delas tem relação com o compromisso de entrega de superávit primário. O novo arcabouço estabelece a meta de gerar um primário de 1% do produto interno bruto, o PIB, até 2026, uma tolerância de 0,25 pontos percentuais para mais ou para menos. Se não atingirmos a meta, agora tá entre aspas, tá? Se não atingirmos a meta, existem gatilhos para diminuir o gasto de 70% para 50% de na alta na receita, para que as variáveis econômicas estejam no caminho certo. Fecha aspas. Explicou Haddad durante a apresentação do arcabouço. Ou seja, caso a meta não seja atingida, as despesas do ano seguinte estarão limitadas ao crescimento de 50%. Além disso, a regra fiscal também possui dois mecanismos anticíclicos que estabelecem um crescimento real da dívida pública entre 0,6 e 2,5. Na prática, caso caso a receita do governo cresça 5% acima da inflação, a dívida estará limitada a crescer apenas 2,5 e não 3,5, 70% de 5%. Haddad versus PT.
Além de convencer o mercado de que o arcabouço está bem estruturado, a Haddad também terá que encarar o PT. Segundo o Estado de São Paulo, a cúpula do partido tenta enquadrar o ministro para mudar o arcabouço e atrelar as despesas constitucionais com saúde e educação a uma nova regra. O Diretório Nacional do PT quer convidar a Haddad para um processo de debates. Além dos gastos de saúde e educação, o PT quer entender como a ala econômica pretende compatibilizar déficit primário zero em 2024 com o crescimento da economia e geração de emprego. Também é questionado o aumento de 150 bilhões na arrecadação. E aí que a coisa começa a ficar muito louca, né, galera? Porque assim, a gente falou lá durante a campanha também, acho que esse foi um ponto que a gente tratou bastante, né, Alex? Sim, Sobre a questão do próprio de como funciona o negócio do teto de gastos, né? E como que funcionaria possivelmente o Ministério da Fazenda na mão do Haddad. E uma das coisas que a gente apontou enquanto comunistas é que a gente via uma proximidade muito grande no plano econômico do Haddad com o Paulo Guedes, sim, certo? certo. Então, assim, o que a gente tá vendo aqui agora, a galera fez até um meme que tá lá nas redes sociais já, que é tipo assim, você entra no Instagram lá do Fernando Haddad e coloca que ele tá se passando por outra pessoa, que é o Paulo Guedes, no caso, né? Então, assim, o que a gente tá vendo aqui nada mais é do que vou colocar nesses termos, mas não sei se é o mais melhor possível, um aprofundamento sobre essa questão aí do teto de gastos, né? Porque a esperança que a gente tinha com a eleição do governo Lula é que alguma coisa nesse sentido viria, tá? Fosse uma trava, fosse uma mudança, um pouco do que está colocado ali na última parte da matéria também, que é mudar os investimentos em saúde e educação principalmente. E o que está sendo apontado aqui pelo Haddad é justamente o contrário, né? Então, assim, essa desculpa de que não tem dinheiro, que tem que pagar a dívida, é uma desculpa velha dos capitalistas e principalmente dos neoliberais do nosso tempo. Qual que é a desculpa? Eles falam que não tem dinheiro para pagar as coisas, que não tem dinheiro para investir e que a dívida que tá sugando esse negócio, que enquanto não zerar a dívida, a gente não vai conseguir fazer nada, tá ligado? Só que isso é a mesma desculpa para as privatizações, né? Eles estão falando Sim. isso. Eles que estão pautando que tem que pagar a dívida para não sei o que e não sei o que lá, sabe? Então, assim, não é fácil, não é simples fazer um negócio desse, tá ligado? Não é. Espera só um pouquinho, Cauê! Cauê! Parece um bagulho na tela aqui, mano. Desligamento programado em 5 minutos pra poupar energia. Ah, tá. Beleza. Eu achei que ia desligar o PC, mano. Já ia ficar doido aqui. Eu falei, você é É, louco. camarada, e como se investimento em educação e saúde não fosse movimentar a economia do próprio país, né? Então, exatamente. Então tem esse ponto também, né? A desculpa que eles estão dando é uma falsa desculpa, né? É uma falsa é, colocação. Porque, assim, primeiro, tem dinheiro, tá ligado? O problema não é falta de dinheiro. Olha o tamanho do Brasil. Olha o quanto de pessoas que a gente tem. Olha o quanto que a força explorada dos trabalhadores e das trabalhadoras existem no nosso país, tá ligado? Então, dinheiro não é o problema, tá ligado? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a desculpa que eu tava comentando, né? Que eles usam isso como desculpa. Então, assim, a gente tem que fazer isso porque senão vai dar ruim lá na frente. Já tá dando ruim. Só que tá dando ruim pra gente que é trabalhador e não pros ricos, tá ligado? Então, assim, tem toda essa questão, né? E aí, de novo, né? O que está sendo apontado, acho que aí tem um apontamento importante de parte aí do governo sobre a questão da educação e da saúde, que aí depois eu vou comentar um pouco mais para frente, vou te passar a palavra já para você comentar também. Mas isso vai influenciar, por exemplo, nas questões das privatizações, do NEM, que a gente está lutando pela revogação agora, né? Entre várias outras coisas. Mas, enfim, fala um pouquinho aí, camarada. Então, camarada, tipo, é muito engraçado ver uma posição mais do que esperada do próprio movimento do Haddad com a Tebet, que a gente já estava meio que prevendo, e eu acho que é muito louco essa questão, tipo, de não conseguir pagar as contas, então ter que basicamente desacelerar o investimento em educação e saúde para conseguir pagar as contas. Sendo que na própria campanha também, eu acho que é uma coisa que vai ligada totalmente à questão da educação, quando a gente começou a comentar sobre as fugas de cérebros que estavam acontecendo nas universidades públicas, que nada mais, nada menos estava acontecendo por falta de investimento nas próprias universidades. E isso é uma relação muito louca, porque, tipo, são essas pessoas que vão produzir
conhecimento e estudo para desenvolvimento das próprias forças produtivas do país. Então, basicamente, você não investe nas universidades, você perde essas pessoas, você perde esses profissionais, Hum. o investimento não gera investimento no país, não gera receita e fica nesse looping eterno com uma desculpa de que temos que pagar as contas, não podemos investir, entra na própria questão da austeridade, temos que controlar os gastos, sendo que basicamente, vamos dizer, o país está deixando escorrer dinheiro pelo ralo, perdendo essas Uhum. pessoas. Eu só não diria que é escorrer pelo ralo, porque a gente sabe que esse dinheiro tá indo pra mão de alguém também, né? No Sim. caso, são os Uhum. capitalistas, né? Mas enfim. Não, eu falo na questão de escorrer pelo ralo de voltar Uhum. para a condição de melhoria de vida da própria população. Perfeito. Eu acho que assim, o que eu queria comentar mais sobre isso, né? A gente tá vendo diversas situações com questão de privatização na educação, o NEM que a gente está lutando para acabar com esse novo ensino médio. A gente já viu problemáticas envolvendo o SUS durante a pandemia, com problema de vacina, de questão de malote de oxigênio, entre várias outras coisas. Dá para passar um dia inteiro citando todos os problemas que envolvem só o setor de saúde e educação, tá ligado? Então, assim, toda pauta que a gente luta, seja por questão por descriminalização do aborto, legalização do aborto, seja por mudanças na educação, seja por não sei o que lá, não sei o que. Todas essas lutas que a gente está travando nos últimos anos e nos últimos períodos, a gente tem que tratar da revogação do teto de gastos de forma urgente. Tá ligado? Isso está influenciando muito a nossa luta não, a condição da classe trabalhadora na realidade concreta. Isso atrapalha o desenvolvimento de outros tipos de luta que a gente tem que fazer. E isso está cada vez precarizando mais e mais as nossas vida, nossa qualidade de vida, nossa qualidade de trabalho, tá ligado? Isso é plenamente possível ver só pela questão da revogação do NEM, que a gente poderia passar também abordando, relacionando essa questão da revogação do NEM com a lei do teto de gasto também mais um dia, tá ligado? Então são muitas e muitas coisas pra gente tratar em cima disso, né? E eu acho que a gente já esperava que seria um governo bem em contencionamento de forças, né? Que a gente teria que pressionar de uma certa maneira para conseguir algumas coisas, mas a gente não imaginava que esse tensionamento seria tão para baixo, entendeu? Da parte do próprio governo, de medidas tão neoliberais. Eu acho que a gente, tipo, tinha um pouco de expectativa que seria um pouco, vamos dizer, um pouco melhor. Mas essa expectativa já foi quebrada nesses primeiros meses, né? Sim, uhum. Eu vou colocar outra coisa aqui na tela, eu vou ler também para quem está nos ouvindo. É um tweet do Davi Decache. O Davi Decache, ele é mestre e agora doutorando em economia na UNB, tá? Ele já foi mestre pela UFF, foi bacharel na UFRJ. Ele é assessor econômico na Câmara dos Deputados pelo PSOL, tá? E ele fez um tweet que traz bastante coisa aqui pra gente tratar. Tem até um gráfico aqui. Depois vocês podem procurar no tweet dele, é @decache, com 2 Cs, tá? É... Vou ler aqui, aí se também quiser interromper, você me fala, tá, Alex? Demorou. Pisos da saúde e educação em risco. Pessoal, é grave. Conforme já havia informado aqui, o novo arcabouço fiscal tem duas etapas. A primeira é a criação de um teto de gastos atrelado a 70% do crescimento das receitas. A segunda, uma PEC que revoga e altera os pisos da saúde e educação previstos na Constituição de 1988, que tanto lutamos para conquistar e proteger da ofensiva de Temer e Guedes. A esmagadora maioria dos economistas omitiu essa informação no debate do novo arcabouço fiscal. Gravíssima omissão. Já queria fazer um parênteses aqui, tá? Aí agora eu vou comentar um pouco mais com profundidade essa questão. Vou tentar, tá? Eu não sou economista. A gente tá falando coisas aqui também atreladas ao que a gente já tem de conhecimento e tentando contribuir de alguma forma para o debate. Mas aqui, ó, a primeira coisa que ele fala é a criação de um teto de gastos atrelado a 70% do crescimento das receitas. O que acontece, galera? O teto, me corrija se eu estiver errado, tá? A lei do teto de gastos foi colocada em 2016, certo? 2016, vamos contar, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. São 7 anos dessa política do teto de gastos. Isso já influenciou muito as nossas receitas. Porque assim, a receita que era para ser gerada e para ser devolvida para o Estado poder investir em outras áreas, tá na mão de um monte de explorador, tá na mão de um monte de burguês neoliberal, tá ligado? Então assim,
esse negócio de atrelar um crescimento de receitas é uma forma de diminuir demais ainda pelo teto de gastos que a gente tem de investimento. Se eu não tô enganado, tá? Se eu estiver falando alguma besteira, alguém me corrige aqui. Mas assim, me parece que isso é uma outra forma de, tipo assim, se você tá colocando. Já tinha um teto, tá ligado? E aí, esse atrelamento aos 70% das receitas vai colocar um teto mais baixo. E o outro teto vai cair em cima desse e vai esmagar os dois para baixo, tá ligado? E, É essa impressão que eu tenho. E lembrando da outra notícia do Infomoney, que existe travas para esse crescimento não ser atrelado a 70% direto, pode ser diminuído ainda para 50%. Perfeito, mano. Tem totalmente esse negócio, né? Ou seja, né? Tipo, vamos. Eu não sei nem mensurar isso em quantidade, assim, pra dizer, mas é uma queda brusca, sabe? E aí a segunda questão que ele aponta também é a questão de atrelar os pisos da saúde e da educação que estavam na Constituição Federal de 1988. Quando eu leio coisa da Constituição Federal, eu sempre lembro de uma fala do Alisson Mascaro, que ele fala que a Constituição Federal é uma madeira podre com uma tinta boa por cima, tá ligado? A Uhum. madeira por dentro não deixa de ser podre, tá ligado? E aí, assim, a gente vê quanto das leis, quanto dessas questões, quando a gente trata de direitos e leis trabalhistas, entre outras questões que a gente pode falar, durante essa democracia burguesa, elas estão sempre muito frágeis, tá ligado? Então a gente tinha um teto que estava estipulado, que a gente não conseguiu conter a partir do teto de gastos, que isso não entrasse, e agora o próprio Haddad está querendo fazer isso de forma diferente, que é que isso mude, tá ligado? É um absurdo, como o Jonathan colocou aqui no chat, um absurdo dos mais absurdos que a gente poderia ver vindo desse novo governo. Enfim, vou continuar a leitura aqui. O novo teto de gastos exige, necessariamente, matematicamente, uma PEC com a revogação dos atuais pisos e a criação de regras que reduzam o crescimento de gastos da saúde e educação previsto na Constituição de 1988 para próximo da velocidade máxima do teto. E aí, de novo, né, só um outro parênteses. A emenda constitucional 95, que já está aprovada, ela já é vigente, ela tende a diminuir cada vez mais o teto por setor, por área, como vocês queiram denominar, a cada ano que passa. Então, por exemplo, se a gente. Vou colocar num valor aqui só de hipótese, tá? Se a gente, esse ano, tem 20 milhões para investir em educação no país todo, ano que vem vai ter 18. No ano seguinte vai ter 16, e por aí vai, sabe? Explico. O teto cresce na velocidade de 70% da receita, limitado a 2,5% do ganho real. E saúde e educação crescem com base em 100% da receita sem limite. Isso é algo que estava na Constituição Federal de 98 e não estava sendo atacada pela Emenda Constitucional 95. É como se um carro estivesse na frente a 70 km por hora e outro vindo atrás a 100. Vão bater. Enquanto não batem, saúde e educação atropelam as demais despesas. É um conflito por recursos sem solução matemática. Por isso, precisam reduzir o crescimento de saúde e educação previsto na Constituição para algo próximo da velocidade do teto. Portanto, o objetivo da PEC é reduzir estruturalmente o crescimento da saúde e educação em pelo menos 30%, independente do método que usem. Galera, se façam essa pergunta. A situação da educação no nosso país está boa? A situação da saúde no nosso país está boa? Se ela não está boa, se você sabe que ela não está boa, a tendência é piorar. Porque É, se a gente tem hoje uma situação ruim, imagina com 30% menos do que a gente tá tendo hoje. lembrando que é uma redução de 30%, mas podendo ainda ter um investimento menor que os 70%, que seria os 50%. Isso, a gente tá falando sempre na melhor das hipóteses desse cenário muito ruim, né? O Alex tá fazendo questão de ressaltar isso porque ele tá muito correto, tá ligado? A gente tá falando no mínimo, o Descartes fala aqui, ó, em pelo menos 30%. Galera, imagina se isso aqui vem pra 50%, tá ligado? A gente tem hoje, depois a gente vai tratar dessa pauta um pouco, vários ataques às escolas aí por causa da ideologia fascista que avançou dentro do nosso país, né? Tá cooptando jovens para essa mentalidade aí que você nem definir isso daí de uma forma sem ser muito brusco nesse momento, né? Mas assim, onde a gente vai parar? A gente já não tem apoio psicológico nas escolas, os professores não têm apoio psicológico para dar aula, tá ligado? A gente pode colocar essa mesma coisa na área da saúde. Imagina pessoas que estão passando por problemas e que precisam conversar com alguém de forma de terapia, tá ligado mesmo?
Então, assim, e não tem como, isso não tem no SUS, tá ligado? Não tem médico, não tem profissional suficiente. Aqui em São Carlos, o Alex pode falar aí da situação do Vale, não tem contratação de profissional da área de saúde faz anos, tá ligado? A gente briga pra contratar mais gente e não tem abertura de concurso pra professor aqui na cidade, sabe? Então, assim, pra onde a gente vai parar se diminuir mais ainda essas coisas, né? Ah, é só um detalhe da situação aqui, tipo, em relação ao tratamento psicológico. Tipo, eu tenho TDAH e faz o quê? Faz um ano, não, faz uns 3, foi 2019. Eu tinha que tomar uma medicação Venvance que na época custava, e era a dose mais fraca, custava quase R$ 400, 28 comprimidos. Detalhe, remédio de patente única. Uhum. Que não E eu, tem genérico nem nada, né? não, eu entrei com toda a documentação pelo estado para conseguir a medicação. E basicamente foi recusado o pedido. E aí você tem que pagar do seu próprio bolso por um negócio que deveria ser um direito seu, né? Sim, mas, tipo, eu consegui dar muita sorte que acabei tendo, já que eu não conseguia arcar com a medicação, tipo, e isso que era o mais engraçado, eu tinha opção, ou eu fazia terapia, ou eu tomava a medicação com acompanhamento de um psiquiatra. Cara, que Então, na bizarro. época, eu achava que a medicação com acompanhamento do psiquiatra ia ser mais, vamos dizer, mais produtivo, entendeu? Uhum. E aí você Daí tá eu, negando o tratamento pra pessoa, né? Porque sim, os dois são aham. importantes, mano. Sim. Daí eu consegui, tipo, num processo, dei muita sorte em conseguir encontrar, como eu não conseguia pagar a medicação, eu voltei para terapia, em achar um profissional excelente que através da terapia a gente conseguiu cortar basicamente pela metade a necessidade da medicação. Nossa, bizarro, mano. Bizarríssimo. Sim. O Jonathan mandou aqui. Gente, o PT é ruim demais. Além deles não fazerem disputa na institucionalidade, eles não disputam as bases, mano. Perfeito. Mandar um salve pro Viagem Atômica. Salve, camarada. Camarada Johnny também que chegou aí. Boa noite, camaradas. Salve, camaradas. Estamos falando aqui sobre o novo teto de gastos, o teto do teto, né? Eu podia falar um negócio nesse sentido, né? O teto do teto, porque é realmente o teto do teto, né? Enfim, vamos continuar aqui o tweet do Decache. Segundo o secretário do Tesouro, abre aspas, uma das possibilidades em estudo é vincular o piso em saúde e educação ao crescimento do produto interno bruto, PIB, per capita, fecha aspas. Abaixo, elaborei um gráfico para ilustrar e comparar o crescimento das despesas da saúde desde 1998, em um cenário com correção pelos pisos atuais. 15% da receita corrente líquida, com outro pelo PIB per capita, que é uma das possibilidades anunciadas para a nova PEC. A queda seria sangrenta. Nossa, eu tô ficando, mano. Gente, pelo amor de Deus. Teríamos perdido ao longo dos anos 40% de tudo que investimos em educação. Eu vou repetir. Teríamos perdido ao longo dos anos 40% de tudo que investimos em educação. Gente, isso aqui ele está falando no melhor dos cenários, tá? Se a saúde tem problemas, com a regra que querem colocar agora, seria muito pior. É claro que não sabemos se esse será o critério da PEC, não a temos ainda, mas já é possível ter noção do estrago. Fato é que qualquer PEC visará reduzir o crescimento dessas despesas para adaptá-las ao novo teto. PS. Hoje, gastos em saúde são de ao menos 15% da receita corrente líquida e os de educação de 18% da receita de impostos. O teto de gastos do Temer, que será derrubado com a aprovação de qualquer regra fiscal, suspendeu, mas não revogou os pisos até 2026, os corrigindo apenas pela inflação. Com a queda do teto, voltaríamos às regras da Constituição, se não fosse essa PEC. Tá? Aí, só um breve parênteses, né? Não que o teto da Constituição seja o melhor dos cenários também, tá? Mas dentre essas três perspectivas que a gente tem, o teto de gastos do Temer, a Constituição Federal de 98 e esse novo teto de gastos do Haddad, a Constituição Federal ainda é melhor que todas elas, tá ligado? Viajante nunca comentou, tô muito desesperançoso e pensando o dia todo em como a inteligência artificial vai acabar com os empregos. Meu Deus, tem isso também, né, camaradas? Enfim, isso aí é um papo também para aprofundar também com Sim.
outras questões. Mas só vou mostrar na tela aqui para vocês verem, né, a comparação que o Decache fez, ó. Comparação da indexação de saúde com RCL e versus PIB per capita, tá? Eu não vou entender muito bem, vou tentar fazer uma leitura aqui para vocês, que com a receita líquida, que é as barras em azul, e o PIB per capita, que é a barrinha em marrom, em Eu acho que é bordô, roxo, não é? bordô roxo, né? Uhum. Vou colocar em bordô barra roxo aqui. Se for com a receita líquida, nossa, vamos tentar enxergar aqui. São os anos aqui embaixo, é isso, né? Isso, são os últimos anos, pelo que eu Uhum. tô entendendo. Então, de Sim. 98 a 2020 ele fez esses dados. Então, vamos voltando. Em 2020, com a receita líquida, seria de 206 milhões? Tá em milhões isso ou bilhões isso? Deixa eu entender aqui. Cadê? Eu acho que tá em bi, não tá? Tá em bilhões, né? É. Então, assim, ó, a comparação da indexação de saúde, só saúde, tá? Seria em 2020 de 208 bilhões. Ou foi 208 bilhões, né? Com relação, se isso fosse atrelado ao PIB per capita, ele ia cair para 123. São 70, mais de 70 bilhões que são retirados do investimento na saúde, é isso, né? Sim. Então, assim, olhem para esse gráfico aqui, gente. Olha que bizarro. 2019, 240 bilhões. Agora a Chat vai me atrapalhar aqui. E se fosse na renda per capita, seria 129. Cara, são coisas. Chegam algumas comparações aqui, é quase 100 bilhões de dinheiro que perde de Uhum. investimento em saúde e educação. Tá ligado? Isso é bizarro. Bizarro. Absurdo. Tá ligado? Então, assim, mano. Eu não sei nem o que falar mais sobre esse negócio aqui, sabe? É um negócio tão fodido que vem tanto pra ferrar nós. Tá ligado? E sabe o que é pior de tudo, camarada? Que quando a gente vê isso e pensa em começar a tensionar nas ruas, a gente sabe que várias organizações de esquerdas não vão participar desse tensionamento, Aham. como do novo ensino médio. Sim, exatamente. Inclusive porque tem um monte de gente vindo, né, falar. Primeiro discurso que tá tendo, que eu tô vendo bastante, né? Putz, acabei de ver que o Corinthians tomou gol aí, que você me deixa mais triste ainda, pelo amor de Deus. Primeira coisa que a galera tá falando muito. Ah, não pode criticar o PT, só tem 4 meses de governo. Gente, vocês estão vendo que a gente tá falando sobre esse teto de gastos? Vocês imaginam o que vai acontecer se isso for aprovado? O que vai Uhum. acontecer com a gente? Mano, não tem como não criticar. Isso aqui é uma clara ofensiva, uma nova ofensiva contra os trabalhadores, tá ligado? A gente passou os últimos 4 anos falando que tinha que derrubar essa porcaria dessa PEC, lei do teto de gastos, e agora os caras que se dizem de esquerda estão no governo e vem com uma nova emenda constitucional que é pior ainda, tá ligado? Como que você não vai criticar um negócio desse? É absurdo que pessoas tenham esse discurso aí porque é o PT, porque o governo deles é progressista. Isso é progressismo pra vocês? Reflitam profundamente, isso é progressismo, tá ligado? Não E é nem progressismo, velho. eu acho que isso é muito engraçado, né? Porque, tipo, as pessoas acham que um governo do PT, um governo social, nem social-democrata, vamos dizer, direita, mas vá dar algumas, vamos dizer, alguns afagos, alguma tranquilidade para a classe trabalhadora. E que, tipo, e que o tensionamento não é necessário, porque é só a gente esperar que as coisas vão acontecer. Eu acho que o maior exemplo disso foi a própria questão do novo ensino médio mesmo, que até mês passado não se tinha nenhuma declaração direta do próprio governo, né? Uhum. Um marasmo, né? E a gente pressionando, É. perguntando, né? Falando, ó, e a lei do teto de gastos? E não sei o quê, e nananã, sabe? E aí, assim, só pra gente também, eu nem sei quanto tempo que a gente já tá nessa pauta aqui, mas, assim, é uma pauta muito importante. Busquem mais informações sobre ela, para além do que a gente trouxe aqui, tá? A gente tentou dar uma visão mais geral sobre o que tá acontecendo, para vocês também poderem ter uma visão sobre o que é essa parada. Busquem mais informações, discutam sobre isso nos lugares que vocês estão, no trabalho, com os vizinhos, com a família, onde quer que seja. Tá ligado? É Isso porque precisa ser discutido, mano. Sim, e eu acho que para além de vamos dizer, de um entendimento mais tecnicistas do que significa esse arcabouço fiscal ou o próprio teto de gastos, eu acho que é importante, tipo,
a gente começar a fazer esse debate e refletir o que realmente significa, vamos dizer, essa limitação de investimento em áreas essenciais para a Uhum. sociedade, entendeu? Para a classe trabalhadora. E o que isso reflete nesse avanço neoliberal das privatizações. Eu acho que esse também é um ponto muito importante desse debate. Sim, eu só vou tentar aprofundar um pouco. Acho que esse ponto também é muito importante mesmo, camarada. Acho que a gente pegou um pouco nesse ponto e acho que vale aprofundar, tá? A gente está hoje com o novo ensino médio. A proposição que isso traz para dentro do ensino básico, isso a gente está falando só de ensino médio, mas traz para ensino básico, reflete tanto para baixo quanto para cima nessa hierarquia, tá? Ensino mais básico que o ensino médio e ensino superior também, como o Alex colocou sobre a questão da fuga de cérebros, tá? E aí, qual que é o ponto? Todas essas propostas que estão vindo e sendo colocadas hoje, elas apontam para um caminho único, que é privatização do setor da saúde e da educação prioritariamente. A gente até estava comentando sobre isso com a Júlia Rocha, que teve aqui no Cordcast Especial, inclusive, para quem quiser assistir, tá lá nos nossos canais, está no Spotify também, entrevista com a camarada, tá? Entrevista muito massa. Eu dei um play aqui num som sem querer. E ela comentou um negócio que pra mim fez muito sentido, eu comentei até com ela na live, né? Que a saúde e a educação são os principais laboratórios do neoliberalismo no nosso país, tá ligado? As OS foram testadas no setor da saúde e depois vieram pra educação. Dá pra pegar outros exemplos disso. A própria. Tem várias coisas, tá ligado? Tudo vem ou pela saúde ou pela educação, tá ligado? Prioritariamente, não é uma regra geral, tá? Que nada é determinista nesse sentido também. Mas isso apontando para a privatização, com esse novo arcabouço fiscal aí que está vindo, com esse novo teto de gastos, a possibilidade que a gente tem é que seja acelerada a privatização desses negócios. Se a gente já está com uma situação ruim hoje, eles vão ter mais desculpas, os burgueses e os neoliberais vão ter mais desculpa na mão deles para falar, olha, não tá dando mais para pagar a conta das escolas, sabe? A gente vai ter que fazer uma parceria público-privada. A gente vai ter que ceder o terreno aqui para Croton do Jorge Paulo Lemann, por exemplo, e aí vai ficar pagando aluguel pro cara lá para ter a escola municipal funcionando ainda, sabe? Então assim, tem vários e vários cenários dentro dessa questão, tá? E aí assim, lutar pela revogação do NEM é lutar também contra o teto de gastos. No meu entendimento. Uma coisa liga na outra. Lutar pelo teto de gastos, pelo fim do teto de gastos é lutar contra a revogação, pela revogação do NEM também, tá? Então acho que isso precisa ficar muito claro na nossa cabeça para a gente poder entender como que a questão dessas que dizem que não tem tanta ligação assim, né? Mas que é como a questão econômica se infiltra muito dentro dessas discussões dessas outras áreas temáticas também, né?